Quais tragédias ocultas se escondem por trás das fachadas reluzentes dos maiores ícones da velha Hollywood? Nos seus relatórios de autópsia e certidões de óbito, descobrimos detalhes de partir o coração, órgãos falidos, corpos despedaçados e gritos silenciosos por ajuda. Junte-se a nós em uma jornada emocional no estilo documentário através de 20 estrelas lendárias, cujos registros oficiais finais revelam o desespero silencioso por trás de sua fama. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar seus pensamentos enquanto honramos seus legados e confrontamos as tristes verdades que permanecem muito depois da última cortina cair. 1. Rudolph Valentino. A presença magnética de Rudolph Valentino na tela podia parar corações, mas foi uma ruptura literal que terminou sua vida aos 31 anos. Em 15 de agosto de 1926, Valentino foi levado às pressas para o hospital com uma dor abdominal excruciante. Os médicos descobriram uma úlcera gástrica perfurada que havia derramado fluidos digestivos corrosivos em seu abdômen, desencadeando uma peritonite mortal. O relatório de autópsia dele descreveu de forma clara uma inflamação peritoneal extensa e múltiplas pequenas rupturas ao longo da curvatura menor do estômago. Para um homem que personificava força e virilidade na tela, a fraqueza interna o traiu. Em seus últimos dias, Valentino suportou uma agonia incessante, subjugado pela morfina enquanto lamentava uma carreira em seu auge. Fãs se reuniram do lado de fora do hospital, alheios ao seu inferno particular. A autópsia também observou desnutrição severa, um sinal de que seu corpo estava faminto em meio a agendas de trabalho e turnês implacáveis. Enquanto os jornais elogiavam suas conquistas na tela, a linguagem fria do certificado de óbito revela uma história diferente: dor incessante, desespero médico e um corpo levado muito além de seus limites a serviço do estrelato. 2. Carole Lombard. Carole Lombard encantou o público com sua genialidade cômica, mas seu atestado de óbito pinta um quadro sombrio de trauma catastrófico súbito. Em 16 de janeiro de 1942, Lombard pereceu em um acidente de avião ao retornar de uma turnê de títulos de guerra. O relatório oficial lista múltiplas fraturas no crânio, pelve e ossos longos, além de extensa hemorragia torácica e esmagamento de órgãos vitais. Sua autópsia descreveu lacerações no fígado e no baço tão severas que a sobrevivência era impossível. Para uma mulher cujo sorriso iluminava a tela de prata, a enumeração austera de ossos quebrados no certificado de óbito sublinhou uma realidade mais dolorosa. A fama veio com uma agenda exaustiva de tempos de guerra que deixava pouca margem para descanso. Amigos mais tarde lembraram que Lombard insistiu no voo final, apesar de uma forte tempestade de neve, seu patriotismo sobrepondo-se à preocupação com sua segurança. As lesões brutais listadas em seu atestado de óbito contrastam fortemente com sua persona pública vivaz, revelando o sacrifício supremo sob seu legado cômico, uma vida despedaçada literalmente a serviço de seu país. 3. Jean Harlow. Jean Harlow encantou a Hollywood dos anos 1930 com seu carisma platinado, mas sua autópsia revelou um corpo devastado por uma doença silenciosa. Em 7 de junho de 1937, com apenas 26 anos, ela desmaiou em casa e foi declarada morta horas depois. O relatório de autópsia citou insuficiência renal aguda causada por meningite cerebral, com exame microscópico revelando degeneração renal generalizada e acúmulo de líquido no cérebro. Embora os obituários públicos mencionassem meningite viral, as notas do legista sugerem vulnerabilidades subjacentes. Os rins de Harlow mostraram cicatrizes crônicas, possivelmente ligadas ao uso prolongado de estimulantes para suportar os exaustivos horários de filmagem do estúdio. Em uma era em que estrelas eram pressionadas a trabalhar mesmo doentes, os termos clínicos no certificado de óbito dela, nefrite renal e hemorragia subaracnoide, pintam uma imagem mais aterradora. Por trás de seu charme sedutor estava uma mulher que levou seu corpo a extremos forjados pelo estúdio, mascarando dores de cabeça debilitantes e exaustão. Os achados da autópsia destroem o mito da invencibilidade de Hollywood, mostrando que por baixo do brilho estavam órgãos clamando por descanso, súplicas que foram ignoradas até se tornarem irreversíveis. 4. Clara Bow. A It Girl da era do cinema mudo, a vivacidade de Clara Bow mascarava um coração sucumbindo à pressão. Em 27 de setembro de 1965, ela morreu de uma trombose cerebral maciça e hemorragia, termos registrados claramente em seu atestado de óbito. Os achados da autópsia detalharam um coágulo de sangue do tamanho de um caroço de pêssego alojado em sua artéria cerebral média, causando danos cerebrais irreversíveis. No entanto, o legista também observou arteriosclerose avançada em seu corpo, em Albury Alice Site.
sugerindo anos de pressão alta não controlada. O declínio de Bowie foi lento e privado. Após um colapso nervoso no início da década de 1930, ela se afastou das telas, deixando uma ansiedade fora das telas que alimentou uma hipertensão não diagnosticada. A anotação no certificado de óbito, doença vascular hipertensiva contribuindo para infarto cerebral, fala muito sobre uma estrela cujo tumulto interno foi ignorado até que tirou sua vida. No auge de sua carreira, ela despertava alegria e risos, mas o relatório da autópsia revela uma realidade diferente. Coágulos de sangue silenciosos se formando sob um exterior frágil, lembrando-nos de que a tensão emocional pode distorcer até os espíritos mais brilhantes até que se quebrem. 5. Wallace Reid. Uma vez o epítome do charme de matinê, o certificado de óbito de Wallace Reid fala de uma transformação muito mais sombria. Ferido em um acidente de trem em 1919, Reid tornou-se dependente de morfina prescrita para o manejo da dor. Até 18 de janeiro de 1923, seu corpo estava falhando devido a complicações de overdose e tuberculose, anotado no certificado como morfismo crônico e tuberculose pulmonar. A autópsia elaborou sobre tecido pulmonar fibrótico e um fígado mostrando degeneração tóxica induzida por drogas. Conhecido no set como o amante mais perfeito da tela, as páginas finais de Reid revelam um homem preso por um vício médico, incapaz de se libertar das próprias curas destinadas a curá-lo. Registros do estúdio mostram que ele implorava por mais morfina e começou a faltar às filmagens, seu glamour substituído por tremores e delírio. A frase contundente, exaustão devido a envenenamento por narcóticos, destaca uma trágica ironia, uma estrela cujo encanto na tela ocultava um corpo lentamente corroído pela dependência. A autópsia de Reid desmascarou o custo silencioso das práticas médicas negligentes do início de Hollywood, transformando um de seus jovens talentos mais brilhantes em um conto de advertência sobre a compaixão mal direcionada. 6. James Dean. Nas primeiras horas de 30 de setembro de 1955, o Porsche 550 Spider de James Dean colidiu com um Ford Tudor, encerrando a vida do rebelde taciturno de Hollywood, com apenas 24 anos. Seu relatório de autópsia detalhou múltiplas fraturas no crânio, um baço rompido e lacerações por todo o torso. A certidão de óbito de Dean registrou de forma direta trauma craniano e torácico maciço como a causa da morte. Para os fãs que idolatravam sua emoção crua e espírito inquieto, a fria terminologia médica revela um fim violento que contrasta fortemente com a imagem romântica do jovem ator. Ele estava determinado a correr apesar das preocupações mecânicas, incorporando a própria imprudência que o tornou um ícone. Testemunhas mais tarde relataram que Dean, sempre orgulhoso de seu carro esportivo, recusou o conselho de diminuir a velocidade, uma escolha imortalizada em seus ferimentos fatais. Por trás da lenda mítica da rebeldia juvenil está um corpo que testemunhou uma tragédia em alta velocidade. A autópsia de Dean nos lembra que a vulnerabilidade por trás de seu olhar desafiador era muito humana, uma vida interrompida pelo preço de viver no limite. 7. Marilyn Monroe. O sorriso radiante de Marilyn Monroe escondia uma profunda luta com a saúde mental e o vício. Em 5 de agosto de 1962, ela foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles. Seu atestado de óbito lista envenenamento agudo por barbitúricos como a causa. O relatório de autópsia revelou uma concentração sanguínea de hidrato de cloral e pentobarbital tão alta que sobrecarrega a capacidade do corpo de manter funções vitais. Traços de álcool, que podem amplificar sedativos, também estavam presentes. O fígado de Monroe mostrou sinais de esforço crônico, sugerindo uso prolongado de medicação para controlar insônia e depressão. A linha de assinatura, falência respiratória induzida por drogas em seu certificado, contrasta fortemente com sua imagem pública de glamour e facilidade. Registros do estúdio indicam que ela havia acumulado pílulas, uma tentativa desesperada de alívio da pressão incessante. Em suas horas finais, anotações rabiscadas e chamadas telefônicas não atendidas pintaram um retrato de isolamento profundo. As descobertas médicas revelam a verdade por trás do brilho de Hollywood, expondo uma estrela que, apesar de todo o seu sucesso, não conseguiu escapar da escuridão interior. 8. Judy Garland. A voz lendária e a emoção infinita de Judy Garland escondiam um corpo frágil desgastado por décadas de estresse físico e psicológico. Em 22 de junho de 1969, ela sucumbiu a uma overdose acidental de barbitúricos. Sua autópsia descreveu arritmia cardíaca precipitada pela ingestão aguda de amobarbital, juntamente com evidências de congestão renal crônica e fígado gorduroso.
O certificado de óbito cita insuficiência respiratória secundária à overdose de sedativos. As lutas de Garland começaram quando adolescente sob as dietas e regimes de estimulantes punitivos da MGM. Seu corpo carregava as cicatrizes do controle de peso forçado pelo estúdio e das longas horas de produção. Na sala de autópsia, os patologistas notaram glândulas suprarrenais aumentadas, sinalizando anos de estresse incessante. Seus registros médicos finais capturam a trágica ironia: uma mulher cujas canções proclamavam esperança e resiliência, mas que acabou se sobrecarregando em busca de paz. A linguagem fria dos documentos médicos desmente o calor que ela trouxe a milhões, revelando uma estrela cujo coração e órgãos suportaram o peso das exigências implacáveis de Hollywood. 9. Natalie Wood. As performances brilhantes de Natalie Wood mascaravam uma batalha privada com ansiedade e relacionamentos tensos. Na noite de 28 de novembro de 1981, ela escorregou de um iate nas águas escuras ao largo da Ilha Catalina. O relatório do legista lista afogamento como a causa imediata, complicado por lesões de impacto contundente na cabeça e no torso. A autópsia revelou um corte profundo na testa e hematomas consistentes com o impacto na grade do iate antes de entrar na água. A certidão de óbito menciona afogamento acidental ou que Wood estava completamente submersa antes de perder a consciência. A especulação sobre o álcool em sua corrente sanguínea sugere que ela estava desequilibrada quando caiu, possivelmente durante uma discussão com seu marido, Robert Wagner. A formulação precisa no certificado. Circunstâncias indeterminadas contribuindo para o afogamento ecoa as perguntas persistentes sobre suas últimas horas. O trágico fim de Wood destaca a linha precária entre o fascínio do estrelato e seu oculto custo emocional, imortalizando uma vida que escapou sob uma fachada de luxo e fama. 10. Montgomery Clift. Amado por suas performances intensas e introspectivas, a vida privada de Montgomery Clift foi marcada por tragédia. Em 1956, um acidente de carro quase fatal destruiu seu rosto e costelas, levando a dores crônicas e ao uso de morfina. O certificado de óbito de Clift de 23 de julho de 1966 lista infarto agudo do miocárdio e aterosclerose coronária como causas. A autópsia descreveu um coração aumentado por anos de estresse induzido por medicamentos e dieta inadequada, juntamente com esteatose hepática, indicando alterações no fígado gorduroso ligadas ao abuso de analgésicos. Colegas de elenco lembraram da vulnerabilidade assombrosa de Clift, suas cicatrizes físicas como um testemunho dos danos persistentes do acidente. Seus registros médicos finais refletem um homem cujo corpo, há muito tempo sob ataque de narcóticos e turbulência emocional, finalmente cedeu. Os termos clínicos severos, doença cardíaca isquêmica e congestão de órgãos revelam o custo oculto das expectativas físicas de Hollywood e o impacto de tratar a dor com medicamentos potentes. A morte trágica de Clift nos lembra que mesmo os talentos mais profundos podem ser desfeitos por batalhas silenciosas travadas dentro do corpo. 11. Sharon Tate. O futuro luminoso de Sharon Tate foi apagado por uma das noites mais sombrias de Hollywood. Quando os detetives chegaram à sua casa em Benedict Canyon em 9 de agosto de 1969, eles se depararam com uma cena horrível. Tate, grávida de 8 meses e meio, estava amarrada e esfaqueada. A autópsia catalogou 16 ferimentos penetrantes no peito, costas e abdômen, observando que 5 eram fatais por si só. Hemorragia interna maciça, hemoperitônio excedendo 2 litros, foi a causa oficial da morte. Tate lutou ferozmente. Cortes defensivos em seus braços e palmas revelaram tentativas desesperadas de proteger seu filho ainda não nascido. Seu certificado de óbito lista múltiplas facadas infligidas por outra pessoa, um lembrete arrepiante de que o homicídio pode arrancar a vida em segundos. Hollywood lamentou uma estrela em ascensão cuja natureza gentil contrastava com a linguagem médica brutal que descrevia pulmões rasgados e tecido hepático rompido. Amigos lembraram que ela quase não foi ao encontro naquela noite, mas escolheu ser uma anfitriã graciosa. Essa simples decisão selou seu trágico destino, expondo a fragilidade por trás do brilho da fama. A autópsia de Tate permanece como um crônico doloroso de uma promessa interrompida, reforçando como a violência pode alterar para sempre a narrativa do glamour de Hollywood. 12. Bela Lugosi. Bela Lugosi, para sempre Drácula na mente do público, passou seus últimos anos lutando contra o vício em morfina e a saúde debilitada. Em 16 de agosto de 1956, ele desmaiou em seu apartamento em Los Angeles. O legista encontrou infarto do miocárdio causado por esclerose coronária avançada, mas a autópsia revelou mais: artérias endurecidas como tubos calcificados, pulmões pontilhados com
e tecido hepático mostrando cirrose inicial. Traços de sulfatos de morfina permaneceram em seu sangue, subterapêuticos, mas indicativos de uma dependência passada para aliviar a dor ciática crônica. Seu atestado de óbito lista oclusão coronariana com hipertensão como fatores contribuintes, expondo um coração literalmente privado de oxigênio. Amigos lembraram das incansáveis turnês de Lugosi em revivals baratos de terror, às vezes desmaiando nos bastidores, mas insistindo: o show deve continuar. Essas viagens incessantes o deixaram sem dinheiro e fisicamente esgotado. A fria anatomia da autópsia, artérias entupidas, pulmões danificados, contrasta com o vigor hipnotizante que ele projetava na tela. Na morte, o relatório de Lugosi destaca uma cruel ironia. O homem que personificou um vampiro imortal sofreu uma decadência dolorosamente mortal, seu coração exausto falhando muito antes que o público estivesse pronto para deixá-lo ir. 13. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge quebrou barreiras como a primeira atriz negra indicada ao Oscar de Melhor Atriz, mas seus documentos finais falam de sonhos esmagados sob a pressão sistêmica. Em 8 de setembro de 1965, ela foi encontrada sem vida em seu apartamento em Hollywood. A autópsia citou intoxicação aguda por drogas pelo antidepressivo imipramina, observando níveis sanguíneos 5 vezes acima do intervalo terapêutico. Os patologistas também descobriram uma embolia cerebral, um coágulo de sangue alojado na artéria cerebral média direita, que provavelmente causou o colapso súbito. Seu certificado de óbito lista provável overdose acidental com embolia complicando insuficiência circulatória pré-existente. Amigos disseram que Dandridge lidava com dívidas crescentes, discriminação racial e batalhas pela custódia, encontrando alívio passageiro em medicamentos prescritos. Hematomas nas canelas sugeriam uma queda recente, possivelmente devido à vertigem ligada à má circulação. A terminologia médica contundente, congestão pulmonar, infiltração lipídica hepática, fala de um corpo desgastado pela ansiedade, dietas radicais e horários de boates. A autópsia de Dandridge revela um paradoxo trágico. Uma mulher aclamada por sua elegância e graça estava, em privado, sobrecarregada por uma dor que poucos reconheciam. Seus registros finais expõem a indiferença de Hollywood aos fardos suportados por seus pioneiros. 14. Errol Flynn. Errol Flynn passou 2 décadas saltando de cordames de navios e duelando com inimigos. Mas em sua última noite, o corpo do espadachim era um campo de batalha. Em 14 de outubro de 1959, ele morreu em Vancouver enquanto negociava a venda de um iate. A autópsia classificou seu coração como aumentado, dilatado e cheio de depósitos de gordura, citando o infarto do miocárdio sobre aterosclerose coronária severa. O legista comentou famosamente que Flynn tinha o corpo de um homem de 75 anos, apesar de ter 50. A cirrose cicatrizou seu fígado, um legado de consumo excessivo de álcool, enquanto o edema pulmonar inundou seus pulmões. O certificado de óbito identifica trombose coronária com doença hepática cirrótica como contribuintes, anos de excessos, cafés da manhã com champanhe, tabagismo em cadeia e filmagens maratonas deixaram nódulos de cálcio em seus rins e discos degenerativos em sua coluna. Colegas lembraram que Flynn ignorou a dor no peito minutos antes de desmaiar, brincando: "Estou me sentindo tão bem como sempre." As medidas contundentes da autópsia, artérias bloqueadas em até 90%, fígado com o dobro do peso normal, revelaram o preço por trás de seu sorriso despreocupado. A história médica final de Flynn mostra que a bravata que alimentava as maiores aventuras do cinema mascarava um corpo desmoronando sob indulgência implacável. 15 de junho, George Reeves, o primeiro Superman da televisão, teve um fim tão trágico quanto controverso. Nas primeiras horas de 16 de junho de 1959, a polícia encontrou George Reeves morto em seu quarto com um ferimento de bala na cabeça. A autópsia dele detalhou uma ferida de entrada de contato na têmpora direita e um nível de álcool no sangue de 0,27%, suficiente para prejudicar o julgamento. Queimaduras de pólvora na pele sugeriram que o cano foi pressionado diretamente contra a cabeça dele, apoiando a decisão oficial de suicídio. Ainda assim, o certificado de óbito também menciona nariz fraturado e múltiplas contusões adquiridas nas horas anteriores à morte, alimentando especulações de jogo sujo em meio a relacionamentos turbulentos e frustrações na carreira. Reeves havia se queixado de insônia crônica e desespero por ser rotulado, recorrendo ao consumo excessivo de álcool. Fotografias da autópsia capturaram resíduos de pólvora nas mãos, evidência citada para encerrar o caso. Mas céticos veem impressões digitais não resolvidas na pistola e cronogramas de testemunhas conflitantes. A linguagem estéril, destruição cerebral por trauma balístico, não pode transmitir a angústia de um homem adorado por crianças, mas incapaz de se livrar de uma capa de quadrinhos. Reeves Finn,
Expôs a linha frágil entre a ficção heróica e o desespero humano, lembrando-nos que mesmo aqueles que interpretam ícones invencíveis podem carregar um peso insuportável fora das telas. 16. John Barrymore. Apelidado de O Grande Perfil, John Barrymore dominou tanto o palco quanto a tela, mas sua autópsia parece um registro de excessos. Em 29 de maio de 1942, ele desmaiou durante um ensaio e nunca recuperou a consciência. O certificado de óbito lista cirrose hepática e broncopneumonia como causas principais, mas as notas do legista revelam uma deterioração mais profunda. Um fígado endurecido ao dobro da densidade normal, coberto de nódulos, e pulmões pesados de fluido devido a anos de tabagismo contínuo. Exames de sangue mostraram um teor de álcool chocante, mesmo após dias em coma, indicando consumo crônico que mantinha seus tecidos saturados. Os médicos descobriram varizes esofágicas, veias dilatadas prontas para romper, evidência de hipertensão portal, enquanto seu coração estava anormalmente aumentado, lutando contra danos sistêmicos. Amigos lembravam do ritual noturno de Barrymore de Bourbon por litro, mascarando a solidão por trás de uma bravata shakespeariana, a linguagem médica austera, insuficiência hepática, comprometimento respiratório, contrasta com a imagem romântica de um ídolo de matinê recitando Hamlet sob cenários iluminados pela lua. A autópsia dele destaca um fim trágico. A mesma paixão que eletrizava o público também alimentava hábitos que devastaram seus órgãos, provando que o fogo artístico, sem controle, pode queimar o recipiente que o carrega. 17. Thelma Todd. A estrela da comédia Thelma Todd iluminou os curtas de Hal Roach, mas seu certificado de óbito está envolto em uma ambiguidade arrepiante. Em 16 de dezembro de 1935, ela foi encontrada caída no banco do carro em sua garagem, motor desligado, lábios azuis. O legista determinou envenenamento acidental por monóxido de carbono com intoxicação aguda por álcool como fator contribuinte. No entanto, a autópsia revelou hematomas no rosto e nas costelas, e um nível de álcool no sangue de 0,13%. Os investigadores notaram maquiagem borrada e ervilhas não digeridas em seu estômago, sugerindo uma refeição noturna antes de uma luta. A saturação de monóxido de carbono mediu 75%, suficiente para deixá-la inconsciente em minutos, mas os detetives ficaram intrigados sobre por que seu elegante vestido de noite permaneceu impecável se ela simplesmente adormeceu. Rumores circulavam sobre envolvimentos com a máfia e uma disputa com o parceiro de restaurante Roland West. As linhas estéreis da autópsia, lividez vermelho-cereja, edema pulmonar, escondem um mistério de Hollywood ainda não resolvido. O riso brilhante de Todd na tela ocultava uma mulher navegando por alianças perigosas, e seu último registro médico permanece como um testemunho sombrio. Por trás de cada sorriso na tela prateada podem se esconder sombras espessas o suficiente para sufocar. 18. Jayne Mansfield. A vida de Jayne Mansfield terminou em uma fração de segundo de física brutal. Nas primeiras horas de 29 de junho de 1967, seu Buick colidiu com um caminhão fora de Nova Orleans. A autópsia catalogou fraturas esmagadas no crânio, transecção completa do couro cabeludo occipital e quase decapitação total. Lesões tão gráficas que os primeiros relatórios foram selados do público. Seu atestado de óbito lista a avulsão do crânio e cérebro como causa, agravada por múltiplas lacerações torácicas e abdominais. No entanto, o legista também registrou vestígios de sedativos fortes em sua corrente sanguínea, sugerindo que ela pode ter cochilado segundos antes da colisão. Uma trágica ironia para uma estrela famosa por sua energia inesgotável. Mansfield havia realizado 2 shows naquela noite, levando a família e os animais de estimação em uma viagem noturna para cumprir um compromisso de TV ao amanhecer. Caminhões com proteção contra colisões traseiras ainda não eram obrigatórios. Seu impacto ajudou a mudar as leis de segurança de caminhões nos Estados Unidos. O jargão médico severo, trauma instantâneo insuportável, contrasta com a imagem de uma bomba vivaz cujas manobras de marketing mascaravam uma fadiga implacável. Sua autópsia serve tanto como um final sombrio quanto como um catalisador para a reforma, provando que por trás do espetáculo de Hollywood muitas vezes se esconde uma agenda implacável que pode transformar uma estrada em uma armadilha mortal. 19. Bruce Lee. A velocidade relâmpago de Bruce Lee surpreendeu o mundo, tornando a conclusão oficial em seu atestado de óbito, edema cerebral devido à hipersensibilidade ao Equagesic, ainda mais chocante. Em 20 de julho de 1973, ele reclamou de uma dor de cabeça, tomou um comprimido comum para dor contendo meprobamato e aspirina e deitou-se. Ele nunca acordou. A autópsia revelou que seu cérebro havia inchado quase 13%, comprimindo centros vitais. Nenhuma droga de abuso foi detectada, apenas níveis terapêuticos de Equagesic. No entanto, os patologistas
episódios de edema cerebral ligados à exaustão pelo calor durante filmagens frenéticas. Os rins de Lee mostraram desidratação leve e as glândulas suprarrenais estavam aumentadas, marcadores de estresse crônico. Ele vinha perdendo peso de água para parecer magro em Operação Dragão, talvez exacerbando a vulnerabilidade. A frase estéril reação de hipersensibilidade não pode transmitir o choque sentido mundialmente, um modelo de perfeição física derrubado por uma pílula comum. Teorias da conspiração explodiram, mas a histologia dos tecidos apoiou uma cascata alérgica, pequenos vasos sanguíneos dilatados, neurônios afogados por vazamento. A autópsia de Lee nos lembra que mesmo corpos moldados a níveis quase sobre-humanos podem abrigar fragilidades ocultas, e que os guerreiros mais ferozes podem cair não por inimigos, mas por falhas invisíveis internas. 20. Elvis Presley. Embora coroado como o rei do rock and roll, a carreira cinematográfica de Elvis Presley o tornou uma presença constante em Hollywood, e sua autópsia traça uma destituição pela farmacologia e negligência. Encontrado inconsciente no chão do banheiro de Graceland em 16 de agosto de 1977, foi declarado morto aos 42 anos. O certificado de óbito citou arritmia cardíaca, mas a toxicologia post-mortem revelou uma farmácia de drogas, codeína, morfina, Valium, Demerol e mais. Os patologistas também documentaram um cólon distendido ao dobro da largura normal, evidência de constipação crônica ligada ao uso de opiáceos, e um fígado com degeneração gordurosa. Seu coração pesava 25% a mais que a média, sobrecarregado pela obesidade e hipertensão. Fotografias da autópsia mostraram edema pulmonar, enquanto as artérias exibiam aterosclerose precoce. Amigos lembraram que Elvis tomava pílulas para conciliar os horários dos shows e a insônia debilitante, muitas vezes fornecidas por um médico complacente. As conclusões diretas da autópsia, overdose de polifarmácia, comprometimento cardíaco, desnudam o mito para revelar um homem encurralado pela fama, insônia e dor não tratada. O último registro médico de Presley serve como uma área de advertência. Mesmo um rei pode ser desfeito quando a busca por alívio se transforma em excesso tóxico. De úlceras rompidas a tempestades alérgicas silenciosas, os caixões dourados de Hollywood revelam corações frágeis, órgãos exaustos e vidas distorcidas pelo brilho feroz da fama. Se essas lendas nos ensinaram algo, é que por trás de cada holofote há um coração pulsante que pode se partir. Honre suas memórias buscando equilíbrio, valorizando a saúde e lembrando que até as estrelas precisam de espaço para respirar. Curta, inscreva-se e junte-se a nós na próxima vez enquanto descobrimos mais capítulos ocultos da história do cinema.